pessoal, boa tarde, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Espero que todos bem, né? Espero que todos se cuidando aí dentro de casa. Hoje, né? Alguns só pela roupa da prof já vão saber qual que é a receitinha de hoje. Nós vamos fazer pão, uma receita que vocês tanto gostam, né? Fazer pão, sovar a massa, vocês gostam dessa baguncinha, né? Era sempre uma festa na nossa cozinha lá na Pai, nos dias de fazer pão. Então, primeiramente, muito importante quando vai fazer pão, claro que sempre para cozinhar, mas como nós vamos manusear a massa com as mãos, unhas bem cortadas, bem curtinhas, como a prof sempre falou, tá bem? E passar um álcool na nossa mesa, né, na nossa bancada, para que, né, a gente tenha certeza que tá tudo limpinho, muito bem higienizado, né? Agora mais do que nunca nós estamos tendo todos os cuidados e é muito importante todas as vezes que formos fazer pão ter esse cuidado com a nossa bancada, certo? Então, primeiramente, né, os meus ingredientes já estão aqui separados. Eu vou colocar a farinha, né? Então, farinha de trigo. Vou colocar, né? Vou tirar aqui, ó, uma mãozinha de farinha e vou deixar. Porque aí depois eu vou colocando na hora que tiver que colocar na bancada, tiver que dar uma acrescentada, certo? Então eu gosto sempre de deixar essa mãozinha. Meus queridos alunos sabem desse truquezinho da prof. Então agora eu vou colocar aqui os ingredientes secos. Então coloquei a farinha, vou colocar minha xícara de açúcar, vou colocar o meu fermento e vou misturar, né? Mistura bem, se o açúcar tiver com algumas pedrinhas, né, dissolve esse açúcar e vamos misturando com a mão mesmo, né? Importante porque a gente vai sentindo se tá tudo misturado, né? Se tá ok a nossa mistura. Então, mistura aqui bem. Misturou bem fermento, açúcar e farinha, nós vamos colocar agora as raspas do limão. Então, raspa do limão, né? Eu coloquei aqui as raspas de 2 limões, né? Para ficar com gostinho mesmo de limão. Se for fazer meia receita, aí um limão só, certo? Então, mistura bem também. Se quiser também colocar mais raspa de limão, pode colocar. Isso vai do gosto, né? Mas a receita pede raspas de 2 limões, certo? Então, mistura bem também. Agora, a gente vai colocar o leite e o ovo, né? Eu vou pegar aqui um garfo para dar uma batidinha no nosso ovo. Vocês verem que aqui, ó, tudo na hora mesmo. Então, ó, deu uma batidinha no ovo, já vai colocando ele aqui dentro. Não se esqueçam, hein, de fazer o nosso vulcãozinho aqui no meio da massa para poder colocar o ovo. Colocou, aí a gente vai misturar. Mistura aqui o ovo. Não precisa misturar muito não, é só até que ele esteja, né, aí junto com a farinha. E agora a gente vai colocando o nosso leite. Coloca um pouquinho, ó, deixa um pouquinho aqui, né? E agora começou a meleca. Vamos lá. Essa é a parte que vocês não gostavam de fazer, né? Mas é que é importante. O nosso pãozinho. Agora coloco o restante do leite. E aí vai. Mistura. Incorpora toda a farinha.
E agora, né, já misturamos bem, vamos para a mesa. Né? Vou tirar aqui. E vamos sovar a nossa massa. E aí, ó, nós vamos sovar a nossa massa por mais ou menos uns 15, 20 minutos. Né? O que eu falo para vocês, força no bracinho, não é ficar batendo a massa, é força nos braços, né? Então vai, né? Abre a massa, dobra, abre, dobra, né? É todo um trabalho aí até que a nossa massa ela fique bem molinha, bem fofinha, certo? Então, sova bastante. Então aqui já sovei bem a minha massa, né? Agora ela já tá quase no ponto. E é legal, o legal de fazer pão é que todos vão conseguir fazer, né? Eu gosto de, nas turmas que tem os cadeirantes, eu gosto de separar essa massa e aí dar um pedaço dessa massa para cada cadeirante, né? Coloco um apoio para eles poderem, né? Com a mobilidade que tem, da forma que consegue, irem, né, amassando essa massa também, né, que é uma forma de exercitar as mãos e também de fazer uma coisinha gostosa que todos depois vão poder consumir. Então, aqui a minha massa, né, já está quase no ponto, só mais um pouquinho. Eu vou sovar ela, que aí eu já vou colocar o meu sal e a minha margarina, certo? Então vou pegar aqui toda a farinha que eu espalhei pela bancada, né? Minha bancada tá limpa, então não tem perigo nenhum de resgatar a minha farinha, certo? Então agora eu vou abrir um pouco a minha massa. Vou colocar o sal. Aqui tem uma colher de sal, né? O sal ele vai ajudar a massa a se desenvolver, certo? Sova bem de novo para dar uma boa misturada. Misturei bem o meu sal. Agora, Natalino, Alisson, que eram os dois que mais gostavam, Márcio também, Júlia, né? Valentina, Felipe, né? Os que mais vivi, os que mais gostavam da hora, da meleca, da manteiga. Cansa fazer pão, né, gente? Lá na Pai tinha um monte de mão, né, pra me ajudar aqui. Tô sozinha. Então, vamos à meleca. Fiquem tranquilos, o pão não vai desandar, ele vai voltar pro prumo. É só questão agora de mexer bem, misturar bem essa margarina. E a nossa massa vai ficar muito mais macia pra gente sovar.
minutinho, o que antes parecia sem caminho, sem solução, virou uma massa maravilhosa, super maleável, né? Pra gente poder concluir a nossa receita. Um pouquinhozinho de farinha aqui na mesa. Vocês viram como é importante deixar um pouquinho de farinha? E tirar essa farinha da receita, porque a gente não usa mais farinha do que necessário, certo? Eu não falei no início da receita, acabei me esquecendo de falar o nome desse pão. O nome desse pão é um pão que ele se chama pão macaco, né? É bem engraçado o nome. Nós falamos sobre ele, né? Aprendemos sobre ele na Panificação Internacional, né? Então, acho que foi no segundo semestre do ano passado. E aí, esse é o nosso pãozinho de macaco. Então, aqui a massa já está pronta, né? Então, agora eu estou boleando elas. Lembram da bolinha antes de colocar para fermentar que a gente tem que fazer na massa? Então, ó, faz conchinha com a mão e vai, ó, puxando a massinha para baixo, né? E rodando. Que aí vai formar a nossa bolinha, né? Muito da bonitinha. Tem farinha aqui ainda. Vou pegar um pote, né? Eu já tinha um pote aqui com farinha. Vou devolver essa minha farinha. Sobrou 3 colheres de farinha. E nesse bol, eu vou colocar, que já tem um pouquinho de farinha, a minha massa para crescer. Pega bem pouquinho de farinha e coloca em volta, só para a massa não grudar, certo? Colocou, a gente vai colocar agora um plástico aqui em cima, encostadinho na massa, sabe, plástico filme, pode ser sacolinha do mercado. Não se esqueçam de limpar muito bem essa sacolinha com álcool antes, hein? E secar bem esse álcool. Vai colocar aqui encostadinho na massa para a gente poder deixar a nossa massa crescer. Deixa aí 30, 40 minutos e aí depois a gente monta o nosso pão. Vocês vão ver que a parte mais legal desse pão é a montagem dele. E é aí que vocês vão entender o nome. Uma dica é na hora que vocês forem colocar, então aqui o meu plastiquinho para cobrir a massa do pão, para ela crescer. É ideal colocar esse plástico, alguma coisa cobrindo, pode ser um pano também, né? Que vai manter a temperatura, né, da massa e a oxigenação da massa dentro, né? Então vai permitir que ela cresça. Nesses dias, hoje está bem frio aqui, né? Então para minha massa poder crescer, o que eu faço? É uma coisa que eu faço muito lá na Pai também, porque lá na Pai é muito frio, né? Eu aqueço o forno, quando ele está bem quente, quando a minha cozinha está bem quente, eu desligo. E aí eu coloco a massa para crescer dentro do forno quente, né? Então ele vai diminuindo a temperatura, né? Por conta que já desligou o fogo. Não deixem o fogo ligado, senão vai assar a massa. Desligou o forno, coloca a massa lá dentro e deixa ela crescer uns 30, 40 minutos. E aí a gente modela, certinho? Bom, então a nossa massa já está pronta, né? Já cresceu aqui. Cresceu bastante, olha só, ficou bem bonita, né? Eu já untei a forma com óleo ou pode ser com margarina, né? Passei aqui com pincel. Não precisa colocar farinha, só o óleo ou a margarina já solta bem. Aqui já faz o pão ficar bem soltinho na hora que terminar. Eu derreti a margarina, então as 2 colheres de margarina. E aí agora nós vamos misturar o açúcar e a canela. Então aqui as 2 xícaras de açúcar e agora a xicrinha de canela. Dá umas 4 colheres de canela, né? E aí a gente vai misturar tudo isso aqui.
Misturamos bem. E agora deixa aqui do ladinho. E agora nós vamos modelar o nosso pãozinho. Né? Então, agora vocês vão entender por que pão de macaco. Pão macaco. Então, aqui dá uma sovadinha rapidinha na nossa massa. Né? E nós vamos fazer bolinhas. Né? Não precisam ser muito grandes. Mesmo, ó, abre a bolinha, puxa as bordinhas. Importante colocar um pouquinho de farinha na mesa, né, prof? Faz aqui as bolinhas. Bolinha de massa a gente tem que fechar ela muito bem, senão ela abre. E aí nós vamos colocar essas bolinhas todas aqui dentro da forma. Então vamos lá. As bolinhas. Tem que estar, né? Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, mas precisam ficar em tamanhos próximos. Né? E aí vai colocando aqui uma do lado da outra. Enfim, pode fazer aqui na mesa. E vai juntando elas. Vou deixar elas ficarem bem juntinhas. Então, ó, montamos aqui, né? Montei a primeira parte da nossa forma. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Ó, então, uma bolinha do lado da outra e depois o meinho aqui, né? E aí nós vamos pegar a nossa margarina que está derretida e o pincel e a gente vai passar aqui em cima, ó, de todas as bolinhas. Passa bem. De tudo. E aí nós vamos colocar a canela com açúcar. Pode colocar bastante. Ai, prof, não gosto de canela. Coloca chocolate em pó. Não gosto de nada. Não gosto de chocolate, não gosto de canela, não quero colocar nada. Não coloque. Coloca só só passa a margarina e coloca açúcar, né? Para poder dar um saborzinho a mais, ou não coloca açúcar, só vai montando as bolinhas, certo? Agora, repete a mesma coisa, monta as bolinhas, né? Parte de fora, parte de dentro, passa margarina e açúcar, certo? Monta mais uma camada. Então, vamos lá. Montar mais uma camadinha aqui. Até acabar a massa ou até que dê, né, aqui o tamanho da forma. É importante que seja uma forma de furo no meio, porque aí ele fica bem bonito. E por conta dessa montagem é que o nome desse pão é pão macaco, né? Por conta que é uma bolinha em cima da outra, grudadinha uma na outra, igual os macaquinhos ficam às vezes, certo? Vamos lá. A nossa montagem. Não precisa, só deu meia forma, vou fazer mais massa para completar. Não precisa
fazer isso por conta que a massa vai crescer aqui dentro ainda, né? Não esquece disso. Então, se você colocar a massa até em cima, quando essa massa terminar de fermentar e crescer mais, imagina só o tamanho que não vai ficar esse pão, né? Prontinho, terminei de montar, o meu deu meia forma, quase. E agora vai pro forno, 30 minutinhos, 40 minutinhos, até que, né, ele cresça bem e esteja bem assado. Então, agora aguardar assar o nosso pãozinho e eu mostro pra vocês. Terminamos o nosso pãozinho, já assou, já desenformei ele, coloquei aqui no pratinho. Então, como vocês podem ver, né, ficou bem bonito, cresceu bastante, né? Então, ó, dá pra ver bem as duas camadas. E aí, na hora de comer, ó, é prático. É só ir tirando as bolinhas pra ir comendo, tá bem? Então, esse foi o pãozinho macaco, né? A minha sugestão de pão para essa semana, né? Não é obrigatório que vocês façam exatamente essa receita, mas façam um pãozinho aí em família, né? Se ajudem, vão revezando na hora de sovar a massa, né? Faça um pãozinho com esse friozinho, vai bem com chá, um café com leite, um cafezinho puro, né? Dá para tomar café da tarde, dá para comer à noite no lugar da janta, né? Mas a massa base é isso, né? Farinha, o açúcar, o ovo, o leite, o sal, o fermento, né? E a margarina. Né? Se vocês quiserem fazer um pão simples, é só não colocar as raspas de limão e fazer essa montagem, mas todo o restante dos ingredientes dá uma massa de pão doce muito gostosa, tá bem? Então, se não quiserem fazer essa receita, massa de pão doce simples, tá bem? Né? Eu vou fazer mais receitas de pão, agora no frio é muito mais gostoso para fazer pão em casa, né? Então essa é a sugestão da semana, façam aí com a família, né? Se divirtam com essa receita, tá bem? Um abraço e até a próxima aula!